Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com você novamente. Coisas boas da vida. Você sabe quais são? Eu sei um monte de coisas boas da vida, mas realmente você tem as suas preferências, né? Como qualquer ser humano tem. Eu sempre pergunto para alguém, o que é que você elenca como prazeroso, delicioso, que te faz bem, que te dá prazer, que te desestressa? O quê? Aí a pessoa faz uma listinha lá, x, y, z, não sei o quê, blá, 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 blá. Muitas vezes ela esquece de colocar ali algumas pequenas coisas que quando você toca no assunto, ela pum, acende a luzinha e fala, puxa, é verdade. A minha casa, o meu lar. Puxa, eu não botei, mas como é bom a minha casa, como eu gosto de ir para minha casa, como eu gosto de ter uma casa gostosa. Como faz bem ter sua casa com a sua carinha, com o seu modus vivendi, o seu estilo de vida, a sua personalidade, né? E é exatamente isso que você tem que pensar. Como é prazeroso, como faz bem para mim olhar minha casa bem feita, um jardim bonito, um paisagismo agradável, tendo naturalmente todo um cenário, um pano de fundo que me deixa feliz, me dá prazer de voltar para casa, de receber meus amigos. E ninguém, ou poucos, se igualam a Marcelo Novaes para entender deste assunto. Arquiteto paisagista que trabalha, que milita nessa área há muitos anos, tem um portfólio que vai daqui até a Rússia e volta, e conhece todos os meandros desta maravilha de especialidade que nos dá prazer, que é o paisagismo, a arquitetura paisagística. Olha, bem-vindo. Muito obrigado. Você é responsável por muitos prazeres, viu? Sem dúvida. A intenção é essa, sempre é. Primeiro, agradecer você por estar aqui novamente, que é um grande prazer estar aqui no seu programa. O prazer é todo nosso. Adoro estar aqui. Obrigado. E realmente é isso. O paisagismo hoje, em função da nossa vida muito atribulada, das grandes cidades, do trânsito, da segurança, a casa virou um refúgio para as pessoas. Né? Chegar em casa, ele chega, é a tranquilidade, é a procura, é a volta às raízes, né? Uhum. E nada mais importante do que você ter uma casa que você tenha prazer, que você consiga relaxar. E o jardim, o paisagismo tem muito a ver com isso. Uhum. Né? Porque o próprio tipo de vida que a gente tem, em função do clima, uma vida assim mais à vontade, muito mais assim, sem muita... Descontraída, exatamente. Você acaba tendo os espaços externos muito mais valorizados. Uhum. Então, o jardim, então quando a gente projeta um jardim, a gente procura saber das pessoas o que ela gosta, o sonho dela, o que ela gosta de fazer, se tem criança, se não tem criança, se tem algum hobby. E aí a gente projeta todo o paisagismo, toda a área externa voltada para aquela família. Né? Porque às vezes a pessoa, eu quero uma fruta, na casa da minha avó tinha um pé de pitanga, eu quero um passarinho, eu tinha peixe, barulho da água.
Então a gente procura trazer tudo isso para a vida das pessoas. E o que é muito importante, o paisagismo hoje ele é muito importante porque ele consegue fazer com que as pessoas se relaxem nas suas próprias casas. Isto quer dizer, vocês fazem uma leitura desse hábito, desse, como eu falei, modus vivendi, que é maneira de viver, do ser humano que habita aquela casa e, naturalmente, interpretam e dão vida e cor. Sim, o profissional que lida com criatividade, ele tem que surpreender o cliente. Certo? Então a gente faz uma pesquisa antes, vê cada detalhe. Então eu sempre falo para o meu cliente, eu vou colocar uma mancha de uma azaleia, todo mundo conhece a azaleia. A azaleia tem de todas as cores. Eu pergunto, que cor que você gosta? Ela vai falar assim, puxa, branco, por exemplo. Se eu colocar a azaleia rosa, eles vão gostar, mas se eu colocar branco, o cliente vai gostar mais, porque o branco reporta a ele alguma... Sabe? Lógico. Ah, eu gosto de um perfume. Puxa, eu quero um canto na minha casa em que eu quero sentar, ler, fugir, deixar meus filhos lá com os amigos dele. Eu quero ter um lugar para mim ler um livro, ter um barulhinho da água, relaxar, fumar meu charuto, tomar um drink com um amigo. Então a gente cria tudo isso para quê? Para que numa área de lazer, numa área externa, você tem ambiente para todas as pessoas, de todas as idades ao mesmo tempo. Sabe, isso é muito importante. Marcelo, eu quero fazer uma pergunta que realmente eu tenho certeza que muita gente quer fazer também. Por quê? O conceito de casa mudou radicalmente. Sem dúvida. Da época da minha infância, quiçá da sua, Sim. e de tantos outros para cá. A casa antigamente era aquela casa que tinha os padrões convencionais, era a área de serviço, a sala de jantar, a sala de visitas, os quartos, os banheiros, a garagem, uma despensa. Ninguém tinha adega, ninguém tinha espaço gourmet, piscina pouquíssima gente tinha. E não era gente que não tivesse dinheiro, tinha, mas os hábitos eram diferentes, né? Exatamente. Hoje, todo esse conceito que você já a priori colocou, que o lar hoje é realmente o seu grande refúgio, é ali que você se coloca, não é só a proteção da insegurança lá fora, não, você acaba trazendo para o seu lar, criando o seu reduto de prazer, né? Por isso que eu falei do prazer, de elencar o paisagismo e a arquitetura como uma coisa prazerosa. Bom, pergunta... E esta mudança, por que não aconteceu, por exemplo, uma mudança nos hábitos de casas de outros países, por exemplo? Na Europa, ninguém mudou, deixou de viver, ninguém foi construir casas modernas como nós temos hoje aqui. Pelo menos na Itália, onde eu vivo muito e tudo isso. Não, mora-se nos palácios, nas casas antigas, não houve essa mudança. Será que é porque é falta de espaço, porque eles têm a história viva ali nos seus palacetes? O que é, Marcelo? Por que nós tivemos que reformular tudo, inclusive criar casas com outro conceito aqui? As casas da década de 60, 50, 60 era voltada para a rua. Nós brincávamos nas ruas. Certo? Eu ia de ônibus para minha escola. Idem. Minha filha nunca pegou um ônibus para ir para a escola. Tá? Então essa mudou um pouco o nosso conceito de viver em função do crescimento das cidades, do crescimento do trânsito, uma série de coisas. E outro fator que influi também, no caso da Europa, é o clima. Lá, na época do inverno, você só pode viver dentro da sua casa, internamente. E no verão, você normalmente viaja muito, fica... E mesmo tem 2 meses, 3 meses de verão. Verão, depois começa a chegar o final da primavera, então começa a cair a temperatura e vai. Mas no Brasil, o que aconteceu? Antigamente você tinha a sala, o living voltada para a rua. E o quarto de empregada era no seu quintal. Exatamente. O quintal virou área de lazer, o quarto de empregada veio para frente da casa e o living se
estendeu. Mas isso é mais lógico, é muito mais lógico, porque você ganhou a principal área da sua casa, a sua área de convivência. Então hoje, independente do tamanho da casa, você tem um espaço gourmet, você tem uma churrasqueira, você tem uma varanda, para você receber os seus amigos. Então hoje, o que mudou muito é assim, você começar a receber seus amigos em casa. Hoje todo mundo recebe. Mesmo em apartamentos, é muito normal você ver os apartamentos de uns 5, 6 anos para cá. Tem uma varanda gourmet. Tem uma varanda gourmet. Entendeu? Porque receber os amigos virou um hábito que o brasileiro não tinha. Não tinha. Isso que eu queria que você explicasse. A família era recebida na sala de jantar. Isso. Hoje, a sala de jantar é o que menos se usa. Você usa seu espaço gourmet. Porque é muito mais gostoso, em função do nosso clima. Né? Nós temos calor 10 meses quase por ano, o ano inteiro. Você receber num jardim, ao lado de uma piscina, um espaço gourmet bacana, fazer um churrasco, fazer uma comida. Ou mesmo quem não tem essa possibilidade financeira de ter uma casa com essas características que ele está falando, mas um apartamento, até o menor que seja, você faz um canto agradável. Sim, nós fazemos projetos para casas de 100 metros, 80, 100 metros quadrados. Existe a varanda, existe a churrasqueira, existe um spa, existe uma parede verde, existe uma água caindo, existe um pergolado, existe uma área de estar. Independente, nós fazemos muito jardim, todo mundo pensa que eu faço só jardim grandes e tal. A gente faz muito jardim pequeno. De residências pequenas, tal. Nós somos especializados nisso também. Tem esse departamento, quem toca é a Rafaela Novaes, que é a minha filha, que está arquiteta paisagista também. E a gente faz muito isso, é muito importante, a gente consegue realmente elaborar um espaço em que traga um lazer para as pessoas que lá vivem. Agora, dentro desse conceito, que para nós, naturalmente, é delicioso, inclusive, ter, como eu digo, nem que seja uma varanda gourmet, que quiçá uma bela casa, isso também agrega uma qualidade de vida, porque você pode, aí sim, entrar no mérito que você não se estressa na rua, tem que ficar no trânsito, para ir jantar não sei aonde, almoçar não sei aonde, corre para lá, corre para cá, e segurança e tudo, e você traz para dentro da casa com conforto e para a sua paz os seus amigos. Aí tem essa troca, né? Tem, porque além da segurança, você vê, você vai sair de casa para jantar, você não pode beber. Porque se não bebe, pode dirigir. Então você não pode dirigir. Aí você vai de Uber. Então a gente tem reunido em casa, você gosta de cozinhar, eu também gosto de cozinhar. Reúne-se em casa, bebemos e tal, e pronto. Nem seja um kitnet, viu? Qualquer tamanho de casa. Agora, vamos lá. O paisagismo, porque também houve uma mudança muito grande na escolha das plantas, na escolha das flores e tudo isso. Antigamente eram rosas, eram margaridas, eram flores do campo, e não que não estejam em moda, estão sempre, porque flor é bela em qualquer situação e sempre. Mas entraram novos padrões. Quais são? Aliás, só para estender um pouquinho mais, as plantas hoje que compõem esse novo jardim, digamos assim. Eu sou da opinião que plantas nunca saem de moda. A gente atende aquilo que o cliente quer. Logicamente, a produção de mudas era mais restrita, então as nossas espécies, a quantidade, isso tudo era muito menor. Hoje não, hoje nós estamos... Campinas é um dos maiores centros de paisagismo do Brasil. Você tem vários viveristas, você tem o Ceasa, você tem o Lambra aqui do lado. Então o que existe no mundo de planta existe em Campinas, né? Pelo contato da Ulambra e tudo mais, você tem todas as espécies. Eu, quando estava estudando, eu ia para o Rio de Janeiro, no Boulevard Marx, trazer espécies. Hoje você tem à mão. Então a gente procura usar de acordo com o jardim, de acordo com o estilo da casa, com o estilo da arquitetura, com aquilo que o cliente gosta. Você tem uma infinidade de espécies que você usa. Então você tem, por exemplo, antigamente tinha 2, 3 tipos de palmeira. Hoje você tem 20 espécies de palmeiras maravilhosas, uma de cada jeito, uma de cada tipo, uma alta, grande, fina, colorida, que você pode usar. Você tem muitos arbustos que antigamente você não existia, que você acaba utilizando hoje.
Você tem, que eu poderia, por exemplo, o ano passado eu fiz um jardim para uma cliente, que ela fez, eu quero um jardim de rosas. Dá muito trabalho, dona Ana, dá muito trabalho. Eu falei, não tem importância, eu quero. Eu adoro, eu tenho condição, tá. Então eu fui pesquisar, fui no produtor de rosas, tem rosas arbustivas, aquelas rosas que você acha na Europa, nós temos aqui. Então a gente não fica tão grande, tão bonita. Então a gente fez um jardim só de rosas para essa cliente. Ela adorou, ficou lindo. Dá trabalho, ela está ciente disso. Então planta nunca sai de moda, sabe? Não precisa uma planta. O que sai são espécies mal utilizadas. Então você tem os ficus que você antigamente colocava ele num vaso, ele quebrava, você colocava na rua, aí ele estourava tudo. Então é planta no lugar errado, mal utilizada. Aí é que eu vou entrar de novo. Por que é que você tem que chamar um paisagista? Nem que seja para te dar um conselho. Porque de repente a planta que você acha que pode colocar ali não é o lugar dela, é lá. E é de lá vir para cá. Então é aquela o paisagista, o arquiteto e o paisagista, é um consultor, como é um médico, um dentista, um engenheiro e tudo isso. Sim. Cada um entende do seu riscado, entendeu? Porque isso é muito comum, hein? Muito As pessoas comum. querem pôr a planta aqui, eu quero aquela planta aqui. E ela não vinga. É normal. Assim, mês passado um cliente meu mandou uma fotografia, Marcelo, eu queria colocar essa árvore na minha casa. Eu olhei assim, era um flamboyant. Nossa Senhora! Eu falei... aí você não pode assim falar não, né? Assim, olha, você não pode colocar. Eu mandei a foto de um flamboyant grande, estourando a calçada. Falei, olha, só você planta no condomínio, na praça. Vai ficar bonito, você vai participar, né? Você vai ver também, mas não pode plantar na sua casa. E acontece muito isso, mas é muito normal. Então, isso é o seguinte, procurar sempre um técnico, procurar sempre uma pessoa especializada para esse tipo de coisa. Porque às vezes você comete erros e planta, ao contrário das outras coisas ligadas à arquitetura e decoração, ela cresce, elas vão se desenvolvendo. Então você tem que ter um equilíbrio no jardim. O jardim não é para ser mudado. Você vai mudar uma forração, você vai mudar um arbusto, mas a estrutura... Ele tem um tempo, Marcelo? Não, você pega... O jardim você pode dividir, simplificando, em dois tipos de planta. A estrutura do jardim, que são as árvores, as palmeiras, os grandes arbustos. Isso você nunca vai mudar. Ele vai moldar e vai definir os espaços da sua casa. Agora, os arbustos, as florzinhas, as coisas pequenas, os complementos você vai mudar. Porque hoje você faz um jardim, bate muito sol porque a árvore está pequena. Daqui 5 anos, essa árvore cresceu, fez sombra, então aquela planta não vai mais. Aí você troca aquela planta, mas mantendo a mesma característica do jardim. Tá vendo? Então você faz essa reposição, mas a estrutura, o desenho do seu jardim é aquele. Quando você muda, por exemplo, quando você comete um erro de colocar uma planta muito grande que vai trazer prejuízo para sua casa, aí quando você corta essa planta, que vai chegar uma hora que você vai ter que cortar devido a detalhes técnicos, você desestrutura o seu jardim todo. Porque você tem um jardim de 10 anos, 20 anos, você cortou, você montou um buraco. Nunca essa planta vai chegar perto das outras. Então isso precisa tomar muito cuidado com isso. Importantíssimo. Importantíssimo isso. A flora brasileira é riquíssima. Então, vocês usam e temos aqui tudo a mão beijadas, né? Hoje você usa a maioria das árvores que é utilizado em nossos jardins, por lei inclusive, são árvores nativas. Você tem árvores maravilhosas. Nós fizemos agora, uns anos atrás, a Avenida Mackenzie, que liga o shopping lá, os condomínios. As Souzas lá, Avenida Nova. Nós usamos 1.800 IPs. Só linda aquela das 3 cores, alternados, misturados, sabe? Então você vai ter flores quase que 4, 5 meses por ano. Todo. Aí outras árvores que dão flores em outras épocas, nativas também, que vão florir, como as elitrinas e tal. A nossa flora é muito riquíssima e belíssima. E agora, o gancho para encerrarmos nosso papo, os condomínios, que agora estão aí, que realmente a maioria das pessoas querem morar em condomínios, não só por segurança, mas também por um conceito novo de vida, né? O condomínio, ele oferece para as pessoas, para os moradores, é como você tivesse um clube
na esquina da sua casa, sabe? Então você tem, todos os condomínios hoje tem quadras esportivas, tem piscinas, tem academia, tem uma série de salão de festas, espaços gourmets, playgrounds para as crianças. Então isso é muito importante, porque você mora como se estivesse morando num clube. Isso. Além da segurança, além de você ter todos os outros detalhes e de segurança, de atendimento, gás encanado, iluminação, tudo isso, você tem um clube dentro. E o paisagismo é uma convivência. É uma maneira nova, que isso veio dos Estados Unidos e tal, e hoje está proliferando por todas as cidades brasileiras, e eu acho isso maravilhoso. Eu também acho. Eu acho que é um conceito que veio para ficar, viu, Sim, Marcelo? e Campinas tem condomínios maravilhosos. Exato. E seja ele horizontal como verticais também. Condomínios de prédios que são deliciosos, maravilhosos, com infraestrutura, com tudo isso. Marcelo Novaes, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você. E que venham mais trabalhos lindos como os seus. Obrigado. E que possamos desfrutar dessas maravilhas, porque realmente a vida sem plantas e sem flores perde 80% do prazer. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado a você por me receber na sua casa com esse carinho de sempre. E a próxima semana eu volto aqui para contar tudo para você. Obrigado.